Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Muito boa noite aos nossos seguidores da página do Jornal Divulgação Exata. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet, pela nossa página. Eu sou Matheus Godoy. Hoje eu estarei apresentando no lugar da Luísa Lúcio, que teve alguns problemas. Eu temporariamente vou ser o apresentador de vocês. Hoje eu gostaria de dar boas-vindas ao Ronaldo Denardo, também conhecido como Denardo Cadeirante. Boa noite, Denardo. Tudo bem? Boa noite, Matheus. Boa noite aos telespectadores do Jornal Exata. É um prazer enorme estar aqui com você, bater um papo, trocar Prazer é meu. ideia, esclarecer as dúvidas do seu público, da sua audiência. E vamos que vamos, meu amigo. Vamos bater papo, que em época de pandemia é o que temos. É o que temos. Graças a Deus estamos bem, né? Bom, Leonardo, eu queria começar contando um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. Você que é engajado politicamente, mas eu queria saber como que você se engajou nessa luta da inclusão social, como que você chegou ao, essa bandeira tão importante em nossa sociedade, Leonardo. Boa noite, novamente. Boa noite, Matheus. Na verdade, eu sinto na pele, né, meu amigo? Então, e aí, em certo momento da minha vida, eu tomei consciência de que se eu fizer algo por mim, e isso falando nos meios públicos, né? Se eu fizer algo por mim que vai melhorar a minha qualidade de vida, eu vou estar melhorando a qualidade de vida de todo mundo que tem o mesmo problema que eu, né? Então, é um dominó, né? Se eu, por exemplo, fizer um pedido para a prefeitura tanto faz, de Santo André, São Bernardo, São Caetano, de qualquer lugar, fizer um pedido para uma prefeitura para colocar uma rampa onde não tem acesso, onde não está adequado, e a prefeitura atender o meu pedido, atender a minha solicitação e proporcionar acesso naquele lugar, instalar uma rampinha lá para eu poder passar, todo mundo vai poder passar, né? Já, Então, é, já muda a aí vida de caiu essa. milhões, de milhares, né? Exatamente. Aí caiu essa ficha na minha cabeça, né? Porque eu sofro muito no dia a dia, isso não tenha dúvidas, né? Que a falta de acesso e a falta de inclusão é uma das piores barreiras para a pessoa com deficiência. Então eu pensei nesse sentido de fazer algo, né? Fazer algo por mim, fazer algo para a sociedade. Uma outra questão também foi o meu próprio acidente, né? O meu próprio acidente me fez refletir durante muito tempo qual era o propósito desse acidente. Por quê, né? Porque eu né, sempre fui uma pessoa do bem, sempre fiz o bem para um monte de gente, sempre fui um cara solidário, um cara bacana, nunca tive problema nenhum com nada, com ninguém, nem inimigo nunca tive na vida. E por que que isso aconteceu comigo, né? E aí, refletindo, eu tive a consciência de que é uma missão mesmo. E essa missão é para eu poder ajudar outras pessoas que não têm os recursos, a autonomia e o engajamento que eu tenho, né? O primeiro engajamento é a comunicação, né? Eu sou jornalista de formação e tenho a segunda graduação, que é a minha segunda graduação em gestão pública. Então, com esse engajamento, eu consigo mobilizar pessoas e eu consigo ter mais voz ativa com o governo, né, com o poder público, para poder cobrar, para poder exigir realizações, exigir benfeitorias. Então, refletindo sobre. Leonardo está com alguns problemas técnicos, a internet tá, tá com algumas dificuldades técnicas, já vamos restabelecer contato e daqui a pouquinho nós retornamos sem falta aqui com Ronaldo Denardo Cadeirante, ele que está nos contando sobre os desafios da inclusão social e como que ele levantou essa bandeira há anos, né? Ele que é cadeirante desde a década de 90, ele vai bater um papo aqui conosco hoje no Jornal Divulgação Exata, na página oficial do Facebook, tá bem? Em minutinhos já retornamos. Fiquem aí, hein? Não saiam daí.
o bagulho lá no meu... Alô? Acho que já estamos retornando a conexão aqui com o Denardo. Ô, Denardo, estamos de volta. Voltamos! Eu, gente, me desculpa, eu caí e Ainda agora travando um pouquinho, mas estamos de voltamos. volta. Estamos de volta, Denardo. Por favor, conclua seu raciocínio. Onde eu estava mesmo, Matheus? Desculpa. Oi, Matheus, tá me ouvindo? Não lembro onde eu estava. Estamos ouvindo. Você está falando sobre a questão de levantar a bandeira, né? Sobre a questão de também da você como representante da sociedade falando sobre levar melhorias às outras pessoas, aos outros deficientes físicos também, levar mais acessibilidade a todos. Então, acho que é exatamente isso mesmo, Matheus. Acho que a hora que caiu a conexão, eu já estava praticamente concluindo, né? Mas aí coube a reflexão do porquê eu, né? Por que aconteceu o acidente comigo? Por quê? Eu que era um cara bacana e tal. E aí, fazendo uma reflexão sobre isso, eu descobri que talvez esse meu acidente, o propósito dele é essa missão de ajudar as pessoas que agora são meus irmãos de deficiência, ajudar essas pessoas a melhorar a qualidade de vida delas. Eu acho que a minha missão é essa. Eu, como comunicador e palestrante profissional, acredito que eu já consiga fazer isso um pouco, né? Melhorar a vida das pessoas, elevando a autoestima, porque minhas palestras, elas são motivacionais, elas são de segurança do trabalho, elas são de inclusão social. Então, com isso, eu falando para o público, eu acredito que eu já consigo elevar a autoestima de uma pessoa, por exemplo. Eu acho que eu consigo fazer com que uma pessoa previna um acidente, né? Que ela deixe de ter um acidente na vida dela. E eu consigo fazer a inclusão social. Então, com a comunicação, eu já consigo atingir esse propósito grandemente, assim. E aí, agora, como gestor público, acredito que eu consiga fazer muito mais, porque aí eu vou conseguir fazer efetivamente, né? Legislar, fiscalizar e exigir do Poder Executivo as melhorias de infraestrutura. Certo. Denardo, eu queria também saber, saber quais são as dificuldades até chegar a uma prefeitura, a chegar até o Poder Legislativo. Eu imagino que você tem enfrentado bastante dificuldade também, até entrar na política, né? Quando você certamente teve acesso, teve algumas facilidades a mais a implementar essas políticas públicas, a inclusão social, enfim, como que foram os desafios até chegar, até conseguir esse espaço lá dentro do Poder Executivo? Como que é apresentar uma proposta para algum vereador, para a prefeitura? Como são essas barreiras? Explica para a gente, por favor. Matheus, lidar com política é coisa para gente grande, né? Não é fácil de verdade, assim. Então, precisa ser pessoas de coragem, né? Pessoas que não têm medo de se expor, pessoas que não têm medo de dar a cara a tapa, porque você vira alvo, né? Seu telhado fica telhado de vidro, então é bem complicado, né? As pessoas hoje em dia, com tudo que a gente está vivendo por aí, as pessoas estão muito críticas, né? As pessoas nem avaliam, nem tentam entender o que está acontecendo e já critica, né? E já taca pedra e já... Então, é bem difícil. E aí, falando politicamente, de politicagem, para conseguir chegar, né, no poder público, essa é uma questão ainda pior, né? Porque tem muita gente querendo ser político, né? E gente que nem sabe o que está fazendo na política e querendo ser político, né? Como candidatos, né? Como pré-candidatos, agora a gente está em fase de pré-campanha, de pré-candidatura, tem muito pré-candidato aí que não sabe nem o que está fazendo, né? E atirando para todo lado. Não tem capacidade, não tem projeto. Exatamente, não tem projeto, não tem capacidade, porque o cara ficou um pouquinho popular lá, né? O bar do alemão, aí o alemão já acha que ele pode ser político e tal, e não é assim, né?
infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma legislação que proteja o eleitor, né? Proteger o eleitor, que eu digo no sentido figurado, é de que, por exemplo, deveria haver uma legislação dentro da Constituição que houvesse um crivo, né? Que houvesse pelo menos um mínimo, né? Para um candidato ser candidato, para um candidato não ser um tiririca, né? Eu acho que o mínimo deveria ter pelo menos o ensino médio completo, ou sei lá, para ser mais criterioso, eu gostaria que tivesse até um ensino superior, mas aí a gente ia afunilar muito, né? As pré-candidaturas, as candidaturas e tal. Claro. Mas isso cabe à avaliação das autoridades, né? Em votação, inclusive, na Câmara dos Deputados e no Senado, enfim. Mas eu acho que deveria exigir, para ser candidato, deveria ter critérios mais rígidos, né? Eu acho que não podia ser qualquer um, né? A Maria do bairro, o alemão do bar, e aí acaba prejudicando as outras candidaturas, as candidaturas de pessoas competentes, né? De pessoas que realmente são engajadas e que já têm propósito de execução, de projetos, e enfim. Então, por isso que eu acho que para ser político é muito complicado, né? Eu, felizmente, a passos curtos, a passos de formiguinha, consegui chegar até aqui, né? Até onde cheguei, mas tudo com muita insistência, Matheus. Muita força de vontade, realmente tirando a bunda do sofá, né? E indo para cima, né? E colocando a cara a tapa, e exigindo, e cobrando, e querendo. Cara, o querer, né, é uma força muito grande. Há uma força motriz superior à energia elétrica e ao carvão, né, que é a vontade, é o querer. Então, acho que foi desse jeito que eu consegui chegar onde cheguei. Certo, e precisamos de pessoas como você na política, né? O Brasil necessita disso. Bom, Leonardo, eu queria saber, desde que você entrou desde que você começou a se engajar, teve muitos avanços? Teve, inclusão social teve avanço no Brasil nos últimos anos? É uma pauta que tem entrado constantemente nos nossos noticiários, reportagens, especiais, documentários. Eu queria saber qual é a sua visão sobre isso. A inclusão social realmente tem avançado no Brasil? Ela vem avançando a passos curtos, Matheus. Mas é claro que eu fico feliz e vejo a evolução. Não tem como, né? A gente está em 2020, né? É século XXI, né? O ser humano evolui até em sua própria essência biológica, né? O ser humano evolui. Antigamente, a nossa expectativa de vida era de 60, 65 anos. Hoje, nós temos uma expectativa de vida de 80, né? Então, até o ser humano evolui e a cultura evolui também, né? Então, eu fico feliz que existe essa possibilidade de evolução. Então, existem 3 coisas que são muito difíceis para as pessoas com deficiência. A primeira é a acessibilidade, a falta de acesso. A segunda é a falta de inclusão social em todos os segmentos, né? Eu digo em todos os segmentos. E a terceira é o preconceito, né? E aí, o preconceito, ele veta a oportunidade. E aí, esse que é o problema, né? A pessoa tem o preconceito, ela já não dá a oportunidade. Esse é o problema, né? Mas aí, quando existe o preconceito, junto com a falta de oportunidade, aí é exclusão, aí é discriminação. E isso é hediondo, isso é crime, né? Isso é feio. A pessoa pode ter, ou sei lá, o órgão público, o órgão privado, o empreendedor, o empregador, todo mundo tem direito de ter preconceito, mas o que você não pode fazer é vetar a oportunidade. A oportunidade de conhecer a pessoa, a oportunidade de dar o emprego para ela, a oportunidade de incluir ela no entretenimento,
a oportunidade. Depois que você deu essa oportunidade, aí você tem conhecimento para selecionar. Aí, para excluir ou continuar incluindo. E aí, tudo bem. Aí, né, ninguém é obrigado a ter um empregado com deficiência que não é produtivo, porque ele é um cara bonzinho, ele é um cara bacana, ele quer incluir. Não, isso não existe. É claro que depois da oportunidade, se a pessoa com deficiência provar que ela não é capaz de executar o trabalho, o empregador tem todo o direito de mandar a pessoa embora. Né? Isso é fato. Não tem nenhum problema em relação a isso. As pessoas são pessoas de qualquer jeito, né? Existe pessoa do bem com deficiência, existe pessoa mau caráter com deficiência. E isso não vem, né? Não vem escrito na testa, não vem escrito no peito, não tem jeito. Você só vai descobrir se você der oportunidade. E isso acontece com qualquer pessoa. Uma pessoa também que não tem deficiência, ela pode ser incapaz, né? Ela pode ser improdutiva, ela pode não prestar para aquela oportunidade que você der. E isso, da mesma forma de que uma pessoa com deficiência. Não significa que uma pessoa que tem integridade física, que ela tenha caráter, né? Então, por aí vai. Então, são essas três coisas, Matheus. Acessibilidade, inclusão social e preconceito, né? Quando essas três coisas começarem a caminhar, eu vejo evolução. E isso vem acontecendo, né? Mas uma grande jogada, uma grande tática para fazer isso melhorar, para fazer isso evoluir, é com lei, né? É aplicando lei, é obrigando as pessoas a mudar o seu conceito e mudar a sua cultura e mudar o seu comportamento, né? É exigindo. Por exemplo, com a pandemia, o uso de máscaras, né? Se a gente não colocar lei e não fazer, e não tiver multa para a pessoa que não usar máscara, uma grande parcela da população não vai usar, porque o cara não está nem aí, nem com ele, nem com o próximo, nem com nada. Mesma coisa quando foi lá em 1997, se eu não me engano, mudou a Constituição de Trânsito, o uso do cinto de segurança, né? Se você não autuar, se você não aplicar a multa, ninguém vai usar cinto de segurança. E isso, essa prática funciona para tudo na sociedade, né? E é justamente por isso que existe a política. É justamente por isso que existe a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados e dos Senadores, para fazer política, para fazer leis, e você protege a sociedade e faz com que isso se torne uma sociedade de convivência, né? Isso acontece, para dar um exemplo rápido e pequeno, no condomínio, né? O condomínio lá do prédio, das casas, existem outros tipos de regras e de leis dentro do condomínio lá, que são diferentes do condomínio chamado cidade, por exemplo. Então, lá dentro do condomínio, tem lá, pessoal, não deixem o lixo para fora da sua porta desde o dia anterior da coleta. E isso, se ficar impune, certeza que o morador vai pôr o lixo lá um dia antes, 2 dias antes lá e beleza. Agora, se o síndico lá estabelecer que quem fizer isso vai tomar uma multa de tanto que vai vir aplicada no boleto do condomínio, aí o cara já, né, vai pensar 2 vezes para deixar o lixo no dia anterior. E é assim que funciona a nossa sociedade. É aquela máxima de que o Brasil... Perdão. É aquela máxima de que o brasileiro prefere aprender pela dor, né, Denardo? E não só o brasileiro, viu, Matheus? O ser humano, em geral, só funciona desse jeito. Agora a gente está vendo sendo aplicadas regras rígidas, inclusive lá no exterior, para fazer o negócio funcionar, para a pandemia não se disseminar, para diminuir o contágio. E se não for através de lei, se não for através de multa, também não funciona. Não vai falar que o americano é bonzinho, que o europeu é bonzinho, que a cultura, que eles são seres mais evoluídos, que culturalmente os caras são mais educados. É claro que tem um nível cultural, né? Depende do lugar, depende do país e tal,
um pouco melhor que o nosso, né? Inclusive em relação à formação na educação, né? E isso já ajuda um pouco culturalmente falando. Mas, se não tiver regras, se não tiver legislação, não funciona. Agora, aqui no Brasil, vem evoluindo, né? Lá fora, a gente já está um pouco adiante. Porque, por exemplo, na Europa, que a gente teve guerra na Europa, né, há muito tempo atrás, guerra mundial, inclusive, isso fez que com muitas pessoas se tornassem pessoas com deficiência. Então, eles sentiram necessidade de legislar e de executar projetos de acessibilidade para poder proporcionar vida para essas pessoas que sofreram com a guerra. Então, eles estão um passo na nossa frente. Aqui no Brasil não teve guerra, não tem desastres naturais, né? Não tem vulcão, não tem furacão, não tem nada disso que faça ter um número maior de pessoas com deficiência. E lá atrás, né? Os nossos são casos naturais mesmo, né? São acidentes, são casos de naturezas congênitas, né? De nascimento e tal. Então, por essa questão, a gente demorou um pouco para evoluir nesse sentido. Mas agora, em 2016, a ex-presidente Dilma, ela sancionou a LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão. E com essa lei, essa foi uma lei que realmente faz por merecer e que protege muito a pessoa com deficiência. Apesar de que temos um problema aí, né? No Brasil, não existe fiscalização. Né? O Brasil é meio Babilônia, ele está meio que a Deus dará. E aí, por isso, a empresa não... Setores, né? Não só... Exatamente. E aí, por isso, a empresa, por exemplo, que tem mais de 100 funcionários, ela é obrigada a contratar pessoas com deficiência, ela não contrata porque não tem fiscalização, e aí não vai doer no bolso dela e tá tudo certo, ninguém aparece lá e beleza, toca o barco, né? Sim. É a mesma coisa, o novo empreendimento que ele errou lá na edificação dele e não proporcionou acessibilidade, poxa vida, para mexer naquilo vai dar um trabalho enorme e tal, ele deixa assim, deixa lá, né? E aí talvez compense para ele, daqui 10 anos ele pagar uma multa pequena, só daqui 10 anos, né? Que por calhar alguém foi lá, denunciou e fez barraco e aí, né, fez carnaval e tal, sim, e denunciou, e aí apareceu um fiscal lá, ele pagar uma multinha do que ele ter feito toda a reforma estrutural que ele precisava fazer. Né? Então, saiu mais barato até a multa para ele do que a reforma que ele precisava ter feito no... Então, Matheus, a gente, cara, é muito difícil, velho, é muito difícil trabalhar com as pessoas, né, com a sociedade, é muito difícil trabalhar com a política, é muito difícil trabalhar com a legislação, mas a gente, foi o que eu falei para você, a gente, no nosso propósito, a gente precisa ter vontade naquilo que a gente quer, né, naquilo que a gente deseja. Eu, culturalmente, por exemplo, eu tento mudar a cabeça, a mente das pessoas com as minhas palestras. E aí, agora, de uma outra forma que não é uma forma cultural, que é uma forma realmente efetiva de mudar, né, mudar estruturas, mudar a legislação, é a política. Né? Então, eu tenho, graças a Deus, eu tenho essas duas formas, esses dois métodos de tentar melhorar a nossa sociedade, e a nossa sociedade pública e privada, né? Com a política e com as palestras. Eu acho que eu consigo fazer a minha parte aí, e realizar a minha missão e conseguir chegar ao meu objetivo aí, que é meu sonho, realmente melhorar a vida de todo mundo. Isso é muito importante, tudo que você faz, tenha certeza disso. Bom, Bernardo, outra coisa que eu sinto, né, é igual, mesma coisa que você falou, mas o que eu sinto é que faltam representantes. Só te interrompendo um pouquinho aí, não temos dúvidas, não temos perguntas, não temos comentários dos nossos telespectadores. Adoro falar com as pessoas, Matheus. Olha a Elis Bandeira aí, é uma querida. Claro que temos, Eduardo. Aí, ó.
Ó, Elis Bandeira falando, em suma, o preconceito já é uma deficiência potencial. O caráter já nasce com ele, amigo. É, ela tá É certa, né, isso aí, Denardo? é isso aí, meu amigo. Infelizmente, Bom, ainda Denardo, temos que eu lidar. daqui a pouco, certo. Denardo, daqui a pouquinho eu vou abrir para as perguntas já das nossas redes sociais, mas antes eu queria perguntar para você, o que eu sinto, né, ao meu tato, eu sinto que falta muitos representantes em tudo para deficiente, seja de qual for a espécie. Desculpa, não sei nem se é o termo certo. Agora, o que sentimos, né, é que tem aumentado também esse número a passos de tartarugas. A passos de tartaruga, desculpa. Como nas últimas eleições em que entrou no Senado a Mara Gabrilli, que eu sei que você conhece ela. Enfim, você acha que também falta representantes, falta mais pessoas na política? Enfim, eu queria que você me falasse um pouquinho disso também, por favor. Ah, sem dúvidas, Matheus, o que a gente precisa ter na política, e não é só na política, são em todos os setores da sociedade, é diversidade, né? Porque só quem sente na pele vai saber realmente as melhores formas de conduzir esses problemas relacionados a essa pessoa, né? Não adianta ter uma pessoa lá política que levanta a bandeira da pessoa com deficiência que não tenha nenhuma deficiência, né? Não adianta, fica Sim, até engraçado, né? Porque é claro que com estudo, né, se aprofundando no assunto, se relacionando com pessoas com deficiência, a pessoa vai ganhar um pouco de base, né, um pouco de embasamento para poder trabalhar com isso, né? É claro que não é 100% de pessoas com deficiência trabalhando para pessoas com deficiência, né? A gente precisa de cientistas, por claro. exemplo, né? A gente precisa de educadores, a gente precisa de pessoas qualificadas para trabalhar com isso, né? Cada um na sua área, cada um no seu quadrado, né? Não, sei lá, difícil de encontrar uma pessoa com deficiência cientista, difícil encontrar uma pessoa com deficiência que é professor, que é educador, né? Então, a gente precisa ter essas pessoas também. E aí, é claro que essas pessoas estudando, se aprofundando e tentando conhecer o universo da pessoa com deficiência, ela vai ter propriedade para tratar com esse assunto. Mas nada melhor, Matheus, do que a própria pessoa com deficiência para ela poder dizer quais são os problemas e aí tentar corrigir esses problemas, né? Mas se ela não Claro, souber tratar ou lidar, ela tem que ter equipe para isso, né? Se eu estou com um problema científico, é claro que eu não tenho propriedade para ser cientista e resolver uma questão genética, por exemplo. Mas aí, eu com conhecimento, eu vou atrás do cientista e vou retratar para ele qual que é o problema, né? E aí, qual que é o problema? É só a pessoa com deficiência mesmo para saber. Até o cientista que é qualificado na ciência, a hora que ele for tentar elaborar um projeto ou trabalhar numa pesquisa científica, ele vai ter que perguntar para a pessoa com deficiência, né? Como, por exemplo, o cientista na pandemia, que ele vai ter que fazer um questionário para o infectado, né? Para saber o comportamento, quais são os sintomas e tal. Bom, isso e assim por diante. Então, eu acho que precisa de diversidade em todos os lugares, e na política ainda mais. Você citou a Mara Gabrilli, né? É uma das poucas figuras públicas que eu conheço atuante na política. Uma outra grande figura pública atuante na política é a Célia Leão. Ela foi deputada por muito tempo e hoje ela é sim. secretária da pessoa com deficiência do governo, né, do João Dória. Então, aí temos a Mara Gabrilli, que são figuras de expressão, e a Célia Leão. A Mara Gabrilli, ainda mais, né, porque ela é senadora da República, né, é uma peça importante. Acima dela é só o presidente da República, não existe mais ninguém acima de um senador, de uma senadora, né? E a Mara Gabrilli, ela também levanta essa bandeira de que precisamos ter pessoas com deficiência engajadas na política, né? Para fazer política para pessoas com deficiência.
Então, inclusive, uma das metas dela é eleger uma pessoa com deficiência em cada cidade que ela tenha proximidade, né, que ela tenha relacionamento. Então, em Santo André, ela gostaria de eleger uma pessoa com deficiência, em São Bernardo, em São Caetano, em Mauá, Ribeirão. Ela é andreense, né? Ela é andreense de natureza, nasceu aqui em Santo André, e além de ter nascido em Santo André, é a terra que ela gosta, né? A terra que é a mãe dela, né? É Santo André. Então, acredito que eu vou ter uma colaboração, um apoio, um aporte muito grande da Mara para me eleger em Santo André, né? E aí a gente trabalhar junto, né? Ela me dando também, me ensinando, né? Como professora política, porque ela já tem muito tempo de política, ela vai me ajudar muito também politicamente. Então, acho que é um belo par, uma bela parceria, e eu acho que a sociedade só tem a ganhar com isso. E eu costumo dizer, Matheus, que se a gente fizer uma cidade, um estado ou um país bom para a pessoa com deficiência, é bom para todo mundo, né? Se a gente fizer uma cidade acessível, ela é acessível para a pessoa com deficiência, para o cadeirante, é acessível também para a mãe com o carrinho de bebê, é acessível também para aquela pessoa que tem mobilidade reduzida, o idoso, por exemplo, a pessoa da melhor idade, é acessível também até para aquela executiva que usa salto alto, né? Para a mulher com salto alto. Então, é boa para todo mundo. E vai ser boa para quem não acredita, né? Para quem não se importa com isso. Por exemplo, daqui a pouquinho escorregou, levou um tombo lá na rua e fraturou a perna, quebrou a perna, vai ficar com deficiência temporária, né? E se tiver uma cidade acessível, vai ser boa para essa pessoa. Se não for acessível, vai ver a dificuldade que é, Matheus. Porque o que eu conheço de gente que quebra a perna, quebra o braço, fala, poxa vida, só agora eu sei do que você estava falando lá atrás. Eu sei da importância que é ter uma rampa, né? E também tem uma outra questão que eu costumo dizer, uma guia para mim, Matheus, né, na cadeira de rodas, uma guia, uma simples guia, Sim. é um muro para uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. Essa comparação é muito bacana. Imagina, então, um muro na sua frente, né? Você até consegue transpassar esse muro, mas você vai precisar de ajuda, talvez você vai se machucar, vai tentar subir no muro e vai cair, vai se arranhar. E é a mesma coisa a guia para mim. Eu consigo até transpor a guia, né? Mas eu tentando transpor a guia, eu posso me machucar, eu vou precisar de ajuda para fazer isso, né? Pode ser que essa ajuda não é uma pessoa que saiba lidar com uma cadeira de rodas, e aí eu posso cair da minha cadeira de rodas se a pessoa fizer algo errado. Então, o comparativo é de um muro com uma guia, Matheus. Então, o que é um muro para mim, o que é um muro para a pessoa com deficiência, ou o que é uma guia para a pessoa com deficiência, é um muro para quem não tem nenhuma deficiência. E se a gente puder acabar com esses muros, acabar com essas barreiras, é bom para todo mundo. Opa, Eu tenho Matheus. certeza disso, Denardo. Bom, Denardo, eu vou... tô ouvindo. Tá travando um pouquinho, mas vamos seguindo. Denardo, agora eu vou ler algumas mensagens aqui do nosso Facebook, tá bom? Mandar boa noite a todos que estão nos mandando boa noite, mandando um alôzinho aqui pro Denardo e para mim. Aqui uma pergunta da Carmen Ribeiro Costa Sávio. Ela, como conscientizar as pessoas a fazer o certo? Ela é professora da rede pública. E ela fala, nós professores tentamos trabalhar na escola, mas a sociedade parece que corrompe as pessoas. Então, como conscientizar a sociedade a seguir as normas, a seguir as regras? E é lógico, trazer um pouquinho mais de cidadania às pessoas, né? Carmen, muito boa a sua pergunta, muito boa noite, obrigado pela sua participação aí. Excelente pergunta, Carmen. Ela é tão boa que é até difícil de responder, né? Mas é aquela questão que a gente estava falando lá, da sociedade usar máscara, da sociedade usar cinto de segurança. Eu acho que só com punição, Carmen. Só com punição e com fiscalização.
você tentar conscientizar as pessoas, a sociedade, a grande massa, a ser boazinha, a ser solidária por natureza, é muito difícil. É uma questão muito delicada, né? Mas esse é um trabalho que eu faço com as minhas palestras, por exemplo. Eu tento tocar o coração das pessoas. Mas ainda assim, Carmen, ela fica tocada naquele momento, né? Ela sai da minha palestra, ela reflete um pouco e fala, pô, naquele dia, ela faz algumas coisas bacanas. No outro dia, também. Já no terceiro dia, ela já começa a dar uma afrouxada e fala, poxa, não tem importância não, isso aí é bobagem, tal. Ela fica tocada ali no primeiro momento, e depois vai afrouxando, vai relaxando, né? O caráter da pessoa, a essência da pessoa, já nasce com ela, né? E é construído durante a educação, durante a formação. A educação, a gente faz em casa. A educação é de berço. E a formação, a gente faz na escola, né? A gente faz ensinando. A gente faz com bons professores. Então, unindo essas duas coisas, né? A educação com a formação e com o caráter de uma pessoa, a gente consegue fazer uma pessoa consciente ou não, né? Tem gente, por exemplo, que nem reciclar o lixo de casa não recicla, né? E aí a gente vai tentar conscientizar essa pessoa, ela faz lá a primeira vez lá, daí ela faz a segunda, na terceira ela vê que dá um pouco de trabalho lá e que talvez a coleta seletiva não passa lá e tal, aí ela pega e fala, não, toma aí tudo mesmo, no mesmo lixo e vamos embora. Então, esse trabalho de conscientização cultural da sociedade é bem complexo, Carmen. Eu acho que só funciona mesmo com punição, com regras, com legislação, tá bom? Espero que esteja respondida a sua pergunta aí, a sua questão, e que eu tenha respondido com altivez. Claro. Eu não tenho dúvida. Obrigado a Carmen por fazer a pergunta. Mandando novamente boa noite a todos que estão enviando mensagem. Agora, Denardo, o que eu queria perguntar é um pouquinho do seu trabalho. O que você vai levar, o que você pretende, você é pré-candidato a vereador de Santo André, mas o que você pretende levar da Secretaria da Deficiência de Santo André, da pessoa com deficiência de Santo André, para a Câmara dos Vereadores? O que você pretende, qual que é sua maior qual que são os seus projetos, qual que é a sua iniciativa? A bandeira a gente já sabe que é inclusão social, né, Leonardo? Essa é uma grande parceria, né, Matheus? Eu fui secretário adjunto dessa pasta, né, da pasta da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Inclusive, gostaria de agradecer ao prefeito Paulo Serra por ter criado essa secretaria, né? Ele viu a importância da criação dessa secretaria e criou a secretaria aqui em Santo André, né? Um marco histórico para a cidade, não tenho dúvidas. O nome dele já está edificado, já está em placas de aço inox e de mármore, já está, realmente ficou para a história. Paulo Serra, o criador da pasta da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, só tenho a agradecer, porque realmente vai ajudar muita gente. Ele colocou uma pessoa bem forte, né, para comandar a pasta, né, Denardo? Ele colocou a Silvia Greco, ela que ganhou os holofotes no ano passado. Exatamente, uma pessoa extremamente engajada e ela merecedora desse cargo. Ela não está lá só pelos holofotes, não, que o holofote eu acho que foi uma consequência na vida dela, né? Eu acho que foi fruto de toda a pessoa que ela é, né? A pessoa que eu falo, pessoa mesmo, né? Isso, os holofotes. Então, a gente colhe o que planta, né, Matheus? E esse foi o caso dela, né? Os holofotes foi em consequência a excelente pessoa que ela é e tem um coração excepcional. Ela nunca fez nada para ter esses holofotes, né? Ela trata o filho dela muito melhor do que muito pai e mãe trata o seu próprio filho sem ter nenhuma deficiência, né? Então, o filho dela é tudo para ela e ela sabe da necessidade de ser uma família com pessoa com deficiência, né?
de ser um pai, uma mãe com deficiência, de ter um filho com deficiência. Então, ela sabendo dessa necessidade, ela também vai poder trabalhar muito nessa pasta e tenho certeza que vai fazer boas coisas para as pessoas com deficiência. E para quem auxilia as pessoas com deficiência, né, que são os pais, né, que é o pai, a mãe, o irmão, a família, né, a família é peça fundamental na vida de uma pessoa com deficiência. Então, ela é família de pessoa com deficiência. E ela sabe o que faz. Ela tem muito conhecimento, ela é uma pessoa extremamente política, ela tem muita propriedade, é uma pessoa muito culta, é uma pessoa que sabe o que faz. Ela tem grandes projetos, e eu junto com ela lá, como parceiro dela, como adjunto, a gente começou a trabalhar grandemente na pasta, conseguimos até algumas pequenas conquistas, mas aí chegou a pandemia para atrapalhar um pouco o processo de tudo, né? E aí, infelizmente, algumas coisas, alguns projetos dependem de outras questões humanitárias que envolvem pessoas, né? E aí, para não pôr em risco as pessoas, a gente teve que dar uma segurada. Aí eu tive que ser exonerado para ser pré-candidato, né? Foi uma escolha minha. O prefeito conversou muito comigo sobre isso, eu tinha certeza do que eu queria, e aí eu disse para ele que sim, e aí, atendendo ao meu pedido, ele me exonerou para eu poder ser pré-candidato e futuramente candidato. Então, Matheus, essa vai ser uma parceria muito grande, inclusive por isso, né, para ter alguém legislando e executando na cidade em parceria, né? Então, eu vou estar lá na Câmara para atender a Silvia, para atender a Secretaria da Pessoa com Deficiência, e ela vai estar lá no Executivo também, intermediando as minhas solicitações lá da Câmara, né, como vereador, como poder legislativo. Então, é uma parceria que tem tudo para dar certo. E eu confio muito na Silvia, uma pessoa de extrema integridade em todos os sentidos. E aí, eu acho que aí até o Paulo Serra e a sociedade, né, que é quem mais precisa. O nosso chefe, na verdade, não é o prefeito, né, não é quem está acima de nós, o nosso chefe é a população, né, é quem paga o nosso salário, é quem deve exigir, o nosso chefe é o munícipe. Certo. Leonardo, já daqui a pouquinho vamos encerrar, mas eu queria antes perguntar também. Leonardo, você se sente um desbravador? Porque eu vi que você também é jornalista e apresentador, e eu sinto também essa falta na televisão. Eu não vejo muitas pessoas com deficiência na frente das câmeras. Eu queria te perguntar isso. Tinha que ter mais também, Matheus, assim como na política, nos meios de comunicação, na televisão, no jornalismo, pode ser na mídia impressa, no rádio, na TV. Acho que deveria ter mais pessoas com deficiências engajadas nesse setor também. Porque em todos os setores tem política, né, Matheus? Isso não tem jeito, né? No bar da esquina tem política, na comunicação tem política, todos os lugares tem política. Então, se a gente tiver pessoas com deficiência engajadas na comunicação, já é um meio político, né? Já os formadores de opiniões, por exemplo, com deficiência, seria excelente, né? A gente tem alguns influenciadores digitais, a gente tem bastante gente também engajada, mas a gente precisa de mais gente qualificada para isso. Você disse aí se eu sou um desbravador. Acredito que sim, Matheus, porque eu sou um cara muito cabeça aberta, sabe? Eu gosto de experimentar novas possibilidades, novas coisas. Eu gosto de conhecer as coisas antes de formar a minha opinião sobre isso, né? Então, eu estou aberto a tudo. E uma pessoa que é desbravadora, é isso, né? Ela vai sem medo, né? É uma pessoa destemida, é uma pessoa que vai com a fé e com a coragem, né? Ela vai para cima e tenta desbravar mesmo. Desbravar horizontes, né? Desbravar territórios, desbravar culturas. Eu, por exemplo, sou louco para ir, sei lá, para a Indonésia, para a Rússia, para experimentar novos climas, novas gastronomias, né?
não tenho problema nenhum em comer experimentar um gafanhoto lá, sei lá, desde que eu saiba que não corro risco de saúde, né? Não corro risco de saúde, que aquilo lá é preparado propriamente para alimentação mesmo, né? Eu não tenho problema nenhum em experimentar. Depois eu posso gostar ou não gostar, é claro. Depois eu vou formar o meu conceito sobre aquilo. Mas eu gosto de desbravar as coisas assim, Matheus. Eu adoro. Essa é uma coisa que me excita, assim, que mexe comigo. É mexer com o novo, é fazer coisas diferentes, é fazer coisas novas, é inovar, né? Acho que o mundo, a sociedade precisa de inovação. Isso é uma coisa muito bacana. Eu sou um cara bastante criativo também. Eu tenho 2 livros, né? Autor e escritor. Então, eu escrevi e publiquei 2 livros. Então, o meu poder de criação é muito grande, assim. Eu gosto dessa minha habilidade de criar e de inovar. Então, eu me considero um desbravador. Bom, aqui tivemos um pequeno problema de conexão novamente. Bom, vou agradecer novamente a todos que estão nos mandando mensagem, a Zilda Moreira, ao Valdemar, a Kelly, Miguel Aran, a todos que estão nos mandando boa noite, mandando as perguntas. E, Denardo, para encerrar, eu também queria saber quais são as dificuldades dos deficientes durante a pandemia, durante a quarentena. Sabemos que muitas pessoas tiveram que ficar sozinhas dentro de casa e muitas das pessoas são deficientes. Às vezes não conta com alguma ajuda, com algum auxílio dentro de casa. E como que encarar essas barreiras, né, em meio à pandemia? Isso é para encerrar, Denardo, por favor. Esse é um grande problema, né, Matheus? Um grande problema, porque geralmente as pessoas com deficiência dependem de terceiros para alguma atividade, né? É claro que a gente tem pessoas com deficiência que são completamente independentes, né? Que se viram e tal. Mas ainda assim, uma hora ou outra, sempre vai precisar de uma ajudinha, de uma forcinha aqui, outra ali. Uma hora que não tem acessibilidade, por exemplo, você vai precisar que alguém te dê uma ajuda na sua cadeira de rodas. E aí, né? Por isso, o meio de contágio ele se multiplica, né? Ele se potencializa. Sim. O meio de contágio para as pessoas com deficiência. Então, bem difícil, Matheus, bem complicado, né? Porque nós já temos nossas limitações. Agora, ficamos ainda mais limitados, né? Então, é difícil. Eu estou ouvindo relatos de amigos, de colegas, de muita gente se manifestando, inclusive na internet, que está muito difícil. Pessoas que, por hora, até caem um pouco a autoestima, né? Que quase ficam beirando ali a depressão, porque não estão sabendo lidar com o isolamento, com o confinamento. E aí, para a gente, que é pessoa com deficiência, pior ainda, Matheus, a gente tem que trabalhar isso psicologicamente de uma grande forma, porque realmente não é fácil. Você imagina você já ter uma limitação e agora estar mais limitado ainda. Então, bem complicado. No meu caso, por exemplo, eu sempre tenho uma assistente pessoal, né, que é a famosa cuidadora, que me ajuda nas minhas atividades da vida diária, porque eu sou tetraplégico, né, então eu preciso de auxílio para um monte de coisa. Por exemplo, para tomar banho, para higiene pessoal, eu preciso de auxílio, não tem outra forma, não tem jeito. Então eu preciso de assistente, né, e geralmente eu tenho assistente em horário comercial. Quando começou a pandemia, por minha opção, eu optei por ficar sem essa assistente. E aí, as duras custas, né, com a minha família me ajudando. É claro que é mais difícil, né, porque você depender de uma pessoa e essa pessoa, por vontade própria, por conta própria, sendo uma ajuda realmente solícita, sem ganhar nada em troca, esse tipo de atividade fica mais difícil, né? Você precisa depender da disponibilidade da outra pessoa, né? Às vezes, a hora que você
precisa e quer tal coisa, a outra pessoa não está disponível no momento, né? Está fazendo outra coisa e tal. Se você tem uma assistente para isso, ela, né, ela está sendo remunerada para isso, ela está lá naquele momento para te atender, né? A hora que você precisa realmente. Agora, contar com ajuda sem remuneração, de forma solidária, a coisa potencializa, fica ainda pior. É claro que, no meu Sim. caso, com todo carinho, né, da minha família, que minha mãe, a minha irmã, né, são pessoas queridas que me ajudam de todo o coração, né, que não tem problema nenhum em me ajudar. Mas, mesmo assim, eu sinto que, além de ser problemático para mim, porque eu tenho que pedir, né, toda hora eu tenho que pedir, é desgastante para as pessoas também, né, Matheus? É difícil, as pessoas também têm a vida delas, têm as atividades delas, enfim. Então, eu acho que, para a pessoa com deficiência em específico, se as pessoas sem deficiência já estão sofrendo, para a pessoa com deficiência, ainda mais, o negócio se potencializou. É muito difícil, e a gente tem que trabalhar muito isso na nossa cabeça para a gente poder passar isso sem ter maiores danos, né? Que foi o caso da Mara Gabrilli, por exemplo. Como ela é tetraplégica, completamente dependente, né? Porque ela não tem o movimento dos braços, né? Das mãos, inclusive. Então, ela depende das cuidadoras. E aí, ela não teve outra opção e ela optou por continuar com as cuidadoras assistindo ela, né? Prestando assistência para ela. E foi nessa que ela se contaminou, né? Uma das assistentes dela, fazendo o trajeto, né, de casa para a casa dela, nesse meio, né, nesse inteirinho aí, se contaminou e trouxe o vírus para ela, e a ela se contaminou também. Então, ela está sofrendo grandes consequências disso, Matheus. Então, para a pessoa com deficiência, os cuidados são redobrados. Certo. Leonardo, certamente todas as pessoas no mundo, não só independente de deficiência ou não, problemas sociais, todos têm que cuidar muito bem da cabeça. A cabeça é o que faz tudo funcionar na nossa vida, né, Leonardo? Isso Bom, aí. eu vou agradecer a todos que participaram da nossa live. Não vou citar o nome de todo mundo, mas de algumas pessoas aqui. A Maria Helena, a Bia Fred, ao Mike Uchoa, enfim, ao Vitor Foiane, Nicolas Silvestre, e a todos que nos acompanharam aí nesses 54 minutos de live. Leonardo, uma última palavra, uma mensagem para o futuro e expectativa também para os próximos meses, né, que vão ser bem movimentados para você. Isso aí, Matheus. Queria te agradecer já de antemão o convite para participar da sua live. Foi um papo muito produtivo, um papo gostoso, tranquilo, como se estivesse em casa realmente, e estou, né? Todos nós estamos e devemos ficar em casa. Então, o meu pedido é para que você fique em casa, ainda continue em casa, porque ainda não é o momento de fazer churrasco, de ir para a rua, de fazer festa. E se for preciso, se for inevitável, se for necessário, que faça isso de máscara, saia de casa de máscara, né? A coisa mais importante da nossa vida é a vida, né? Então, se proteja e proteja a pessoa alheia, né? Tenha cuidado também, tenha sentimento, tenha carinho por quem você ama, né? Pela pessoa que mora em casa junto com você, pelo seu ente querido, pelo seu amigo próximo que está na rua. Então, a melhor maneira ainda é ficar em casa e se prevenir de todas as formas, né? Usando máscara e usando álcool gel. Porque daqui para frente, o novo normal, né, é esse, usando máscara e usando álcool gel. Eu costumo dizer que a gente teve também, na nossa era histórica, né, o ACDC, que é antes de Cristo, depois de Cristo. E agora a gente vai ter o ACDC, antes Covid, depois Covid, né? Então, a nossa vida realmente vai mudar daqui para frente. Realmente é uma loucura tudo isso que a gente está vivendo, né? Realmente uma loucura, nunca ninguém imaginou a passar por tudo isso, né? Um beijo para a Cidinha Scarabelli aí, que está dizendo que realmente
muito importante o assunto. Valeu, Cidinha, um beijo. E aí, Matheus, te agradecer mais uma vez por participar dessa live, por poder passar um pouquinho de conteúdo para quem nos assiste, né? Espero que tenha gostado de tudo que a gente ofereceu nessa live. E aí, deixar meu contato, Matheus, também, né? Que o meu contato, inclusive, de WhatsApp, não tem problema nenhum em divulgar o meu WhatsApp pessoal, é por meio dele que eu converso com as pessoas, é por meio dele que eu ajudo as pessoas, que eu tento resolver o problema das pessoas, é por meio do WhatsApp que é a minha rede social, né? Além do Facebook, do Instagram, também com facilidade me encontra aí no Facebook, no Instagram. Eu estou me esticando um pouquinho no assunto aqui, Matheus, que é para as pessoas já ir pegando o papel e a caneta aí, ou destravando o celular, né? Corre destravar o celular, então, corre pegar o papel e a caneta, então, para você anotar o meu WhatsApp e as minhas redes sociais. Eu vou começar, então, pelas redes sociais, né? Em todos os lugares aí você me acha como Denardo, né? Denardo, tá aí até na legenda do vídeo aí, Denardo Cadeirante. Denardo Cadeirante, eu estou no Facebook, estou no Instagram, também converso com as pessoas pelas redes sociais, não tem problema nenhum. Mas se você quiser um contato mais direto, aquele pá, que eu respondo em segundos, assim, pá, bem rápido, é o WhatsApp, né? Que é 11, o nosso código aqui. E aí eu falo ele meio ao contrário, porque eu já peguei o jeito desse jeito, né? Meio fora de ordem, mas é desse jeito que eu aprendi a memorizar o meu WhatsApp, Matheus. Então vamos lá, hein? Ele é 9623 vamos lá. 9623 45001. 9623 45001. Tá bom, Matheus? Então, fica o recado aí. E aí, como todo mundo já sabe, né, e ficou de conhecimento, ficou notório nessa live, eu sou pré-candidato, então eu gostaria de contar com você. E se você quiser fazer parte do meu projeto, dar pitaco, dar sugestão, né, criticar, nem que seja criticar, eu estou aberto a tudo, tá? Mas não joga pedra não, hein? Critica de levinho, claro. Porque as críticas também são bem-vindas, né? Com as críticas a gente corrige, a gente evolui. Então, dúvidas, sugestões, elogios e críticas, WhatsApp lá, hein? 9623 45001. Em contato com você, Denardo Cadeirante. Vem fazer parte do meu projeto, vem, vai ser uma satisfação enorme. Faça parte dele, vem cá. Obrigado de novo, Denardo. Obrigado pela participação. E nós vamos divulgar os números nas nossas sociais, né? Nós vamos divulgar aqui na live também. Vamos voltar a divulgar, tá bom? Obrigado, Denardo. Obrigado, Denardo. Uma boa noite. Obrigado pela conversa. Obrigado pelo maravilhoso aqui. E até mais, cara. Boa sorte na sua campanha, tá bom? Só para se despedir, uma pessoa linda, querida, vem dar tchau aqui pra gente, ó. É a minha sobrinha mais linda do mundo, a Aira. Dá tchau para todo mundo. Tchau, pessoal. Fala. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Prometo que eu vou parar de usar chupeta, pessoal. Promete? Não promete. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, tchau. Tchau.